Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência aqui às nossas aulas de teoria da literatura. Hoje vamos falar sobre os argumentos, sobre os conceitos de ficção, realismo e referência. E aí nós vamos falar sobre esses argumentos, sobre esses conceitos, tá? Lembrando que as nossas aulas são baseadas nos textos do professor José Luiz Jobim. Bom, muitas vezes, quando a gente quer enfatizar a relação da literatura com um fluxo geral da vida e com diversas atividades humanas, existe uma argumentação que a literatura é um espelho da sociedade ou que a literatura imita a vida, que a arte imita a vida real, né? Se, por um lado, tem-se o desejo de enfatizar a diferença entre o fluxo geral da vida e literatura, muitas vezes tem a afirmação de que a literatura é ficção, enquanto as atividades humanas são realidade. Inclusive, a gente pontuou um pouco disso na aula passada. Há, na cultura ocidental, uma corrente de opinião que, de certa forma, desvaloriza o que é ficção, tá? E acaba associando essa ficção, essa literatura, a coisas negativas, a coisas que trazem uma certa alienação, tá? Então, a gente verá nessa aula que as coisas não são tão simples e que a ficção é uma necessidade social, ok? Ficção, realismo e referência são termos que também têm relação com uma série de questões que não são apenas literárias. Tá? Se, por um lado, aos escritores, críticos, teóricos, historiadores da literatura interessa, entre outros assuntos, interessam os debates sobre os limites da representação ou imitação do real, caso pela arte, né, ou por termos de correlação da literatura com o real. Por outro lado, o âmbito daquilo que não encontra correlato no real, sendo ficcional numa certa chave de pensamento, também vai abranger um vasto campo das atividades humanas. Okay? Então, é um debate aqui interessante. Bom, René Descartes, né, é um filósofo francês, ele dizia que, sutilmente, que a sutileza da ficção estimula a mente, tá? Mas considerava este um mérito desprezível, porque a ficção nos faria imaginar certos eventos como possíveis, quando na verdade são impossíveis. Ele dizia que mesmo as histórias, e aí eu trouxe aqui o conceito, né, narrativas de cunho popular mais fidedignas, mesmo essas narrativas, se não alterassem ou enfeitassem as coisas para adaptá-las ao gosto do leitor, quase sempre omitiam as circunstâncias mais desprezíveis e menos ilustres, de modo que o resultado ficava distorcido. Tá? Então, assim, essas narrativas de cunho popular, a gente pensa um pouco de mitos, de lendas, então a gente pode pensar um pouco disso. Tá? O teórico alemão Wolfgang Iser disse que a ficção é um componente incontornável das sociedades humanas, servindo a uma variedade grande de propósitos. Tá? Ele fala que em Roma a palavra fictio, de ficção, era usada no direito para alguém que cometia um crime, porém, por não ser cidadão romano, não tinha dignidade suficiente para ser processado, tá? Porque existia esse sistema de castas, vamos colocar assim. Por isso, era necessária a ficção para sentenciá-lo como se fosse um cidadão romano. Então, eles utilizavam a ficção, por exemplo, aquela pessoa não é um cidadão. Tá? Então, a gente vai usar de ficção, vamos supor que ele seja um cidadão, para que a gente consiga sentenciá-lo. Tá? Mas isso não o tornaria cidadão. Tá? Isso não o tornaria, era só para sentenciá-lo. Tá? Se trabalhamos numa chave em que imagina
que se imagina que tudo que não existe concretamente é ficção, então o mundo ficcional é muito amplo, tá? É uma série de formulações verbais que não se referem a coisas existentes. Proposições condicionais, promessas, explicitação de desejos, especulações sobre o futuro, aqueles planejamentos que a gente faz, isso seria ficcional também, tá? Estas formulações, nesse ponto de vista aqui, tá? Estas formulações enquadram-se em um contexto mais abrangente de discursos que não aspiram a referir-se ao que realmente é, mas ao que poderia ser. Tá? O teórico inglês Frank Kermode sugere que tem havido grandes mudanças, especialmente em tempos recentes, quando nossas atitudes diante da ficção em geral se tornaram muito sofisticadas. Embora pareça, ao mesmo tempo, que ao dar sentido ao mundo, nós ainda sentimos uma necessidade de experimentar aquele acordo entre princípio, tá? Acordo entre princípio, meio e fim, que seria a essência de nossas ficções explicativas. Ou seja, o ser humano ele tem essa ideia de que tudo vai ter um início, uma duração e um final. Então, a gente tem essa necessidade aqui de experimentar isso, de um princípio, um meio e um fim. Tá? Para ele, né, para esse teórico, ele diz que as ficções serviriam, entre outras coisas, para atribuir um sentido ao tempo. Tá? Ou seja, transformar o tempo visto como mera sucessão de instantes em tempo pleno de significação humana. Ou seja, o que ele quer dizer? Que essa passagem de tempo, essa mera sucessão de acontecimentos, seria, na verdade, algo pleno que teria uma significação, teria um significado para a humanidade. Não só uma sucessão de eventos aleatórios. Tá? Gente, me perdoa por eu estar toda hora, eu não sei se é alergia, não sei se eu estou resfriado, enfim, me perdoem por ficar fazendo esse barulho toda hora. Kermode, ele diz que o homem, ao nascer e ao morrer, entraria no meio de uma história, ou seja, uma narrativa popular, na qual não seria o único personagem, tá? Para achar sentido no lapso de sua vida, esse homem, né, esse ser humano, vamos colocar assim, ele precisaria de acordos fictícios com as origens e os fins que pudessem dar sentido à vida e aos poemas. O fim que o homem imagina se refletiria inevitavelmente em suas preocupações intermediárias. Não só o fim é uma figuração de sua própria morte, mas também porque não só porque o fim é uma figuração da sua própria morte, mas também porque a finalidade, como finalidade, a sua imagem contamina e direciona a vida que o precede. O que ele está querendo dizer? Vamos colocar assim, por exemplo, qual é o fim? Não o fim da vida que você quer, mas qual é o seu objetivo central com o curso que você está fazendo? Então, tudo que você direcionar dentro desse percurso tem um objetivo final. Tá? Vamos colocar assim. Aqui eu estou falando de um curso. Aqui, no caso, o Kermode está usando uma questão de vida e morte. Tá? Eu vou colocar aqui de início e fim de um curso. Por exemplo, no curso de letras, no curso de pedagogia, no curso de linguagens, de letras, línguas vivas, qual é o meu objetivo final? Não necessariamente minha morte, mas qual é o objetivo final desse curso? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as minhas preocupações intermediárias, ou seja, ao longo do curso, ao percurso, tá? Então, o senso comum associa os discursos não ficcionais aos valorizados campos objetivos e científicos, e aí acaba por diminuir essa questão ficcional, tá? E ainda há quem deprecie a literatura, argumentando que a literatura provocaria um certo prazer no leitor apenas, mas não um conhecimento genuíno. Tá? Na opinião do teórico alemão Wolfgang, o leitor, ao confrontar-se com as convenções e normas no texto literário, pode ter uma visão nova das forças que o guiam e orientam em sua sociedade, e que ele pode, até então, ter aceito sem questionar. O que está querendo dizer aqui? Que às vezes a gente pega um texto e começa a ler esse texto e a gente passa a enxergar aquilo que a gente já sabe
com uma outra perspectiva, com uma outra visão, tá? E não só aceitar aquilo que está sendo passado para a gente de bom grado. Falar, não, agora eu não aceito mais isso. Eu penso antes de aceitar alguma coisa, ok? Bom, vamos lá. Às vezes, estamos tão envolvidos pela forma de vida, tradições, paradigmas da cultura em que estamos inseridos que não percebemos essas questões, tá? Então, o distanciamento gerado pelo texto pode servir para que possamos compreender a perspectiva limitada derivada desse envolvimento. Ou seja, às vezes a gente está tão inserido... Vamos dar um exemplo de uma empresa. Às vezes a pessoa está tão inserida naquela empresa, acredita tanto naquela empresa, e ela foi aquela empresa em que aquela pessoa cresceu profissionalmente, que ela não enxerga os problemas da empresa. Mas quando ela passa, por exemplo, a fazer um treinamento fora e ela começa a ter uma visão externa da empresa, ela começa a ver e falar, nossa, como tem coisa para melhorar, como tem coisa para mudar, eu não posso aceitar isso de qualquer forma, não é assim que funciona. Tá? Vamos colocar assim esse exemplo, acho que fica um pouco melhor. Quando se tratar de textos antigos que internalizem normas não contemporâneas, surgidas em um sistema no qual ele não está envolvido, o leitor, ao ler a obra, poderá ser capaz de experimentar por si próprio as deficiências específicas trazidas por aquelas normas históricas e perceber a função dupla da recodificação das normas sociais e históricas na literatura. Esta recodificação, também no caso de uma obra contemporânea ao leitor, poderia permitir-lhe ver o que ele não percebia no processo ordinário da vida cotidiana, bem como poderia permitir ao leitor de gerações posteriores apreender uma realidade que nunca foi a sua, submeter-se a vivências de uma maneira diferente daquela a que nos submetemos no dia a dia. Esse processo poderia gerar uma nova compreensão tanto dos quadros de referência em que estamos inseridos em nossa sociedade, quanto de nosso papel nesses quadros. A história da literatura também nos fornece exemplos de obras em que se procura confirmar certos quadros de referência social, buscando sancioná-los, reduplicá-los, legitimá-los. Vamos fazer um resumo dessa parte aqui para ficar um pouco mais claro. Quando eu pego, por exemplo, um texto antigo, e aí vamos falar de história do Brasil, tá? Quando eu pego um texto falando de história do Brasil, por exemplo, eu consigo compreender hoje, com a visão que eu tenho hoje, que o que aconteceu há séculos atrás era um absurdo, mas que para aquelas pessoas daquela época talvez não fosse, ok? E essa visão de mundo que eu tenho hoje, ela me faz ter um pensamento crítico sobre não sobre aquela obra, mas sobre aquele período, sobre aquela norma histórica que acontecia naquele momento. Daqui a alguns anos, vamos colocar aqui daqui a uns 10 anos mais ou menos, que agora a gente está passando por um período, os períodos históricos não estão tão longos, tem muita coisa acontecendo, inclusive por causa da internet, a gente sabe de mais coisas hoje. Daqui a uns 10 anos, as pessoas vão olhar o que aconteceu, por exemplo, de 2018 até 2022 e vão pensar, meu Deus do céu, como isso aconteceu? Como esse povo pensou assim? Por quê? E aí pode ser no Brasil, pode ser no mundo. Então, esses fatos, a sociedade futura vai ter um pensamento diferente da sociedade que temos hoje. Eles vão ter um conhecimento que a gente hoje ainda não tem. Então, isso, através da literatura, vai trazer uma observação. Por exemplo, quando a gente pega algumas questões históricas, pessoas que estudam história do Brasil, e aí eu não estou falando de qual vertente, tá? Eu estou falando de uma forma equilibrada aqui. Você consegue perceber que existem movimentos hoje, ideológicos hoje, que não são legais. Nada que é extremo é legal. Então, aí a gente consegue ter essa visão a partir de acontecimentos históricos do passado. Então, é através da literatura, através de um texto antigo, antigo, aspas, que a gente consegue perceber e se questionar sobre fatos que acontecem hoje na nossa sociedade. Eu espero que isso tenha ficado claro aqui. Tá? Bom, realismo e referência. No século XIX, dois movimentos literários compartilhavam a crença de que a literatura deveria imitar, reproduzir ou ser um espelho do real, o realismo e o naturalismo. Também era compartilhada a crença de que a linguagem é apenas algo transparente, através de que seria possível mostrar o real tal como ele é. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim,
Hoje, esta ideia de reprodução da realidade na obra literária está sendo questionada sob inúmeros aspectos, a começar pelo trivial de que o elemento constitutivo da obra literária é a linguagem. Lembra da aula passada que a língua natural ali é a condição necessária? E temos dificuldade de aceitar que a linguagem é apenas algo transparente, porque a linguagem não é algo transparente. A linguagem não é só algo transparente. A linguagem não é algo neutro na literatura, tá? Através de que seria possível mostrar o real tal como ele é. Então aqui a gente já tem um questionamento de que a linguagem não é só algo transparente para mostrar a realidade. Se a gente for ao período literário no século XIX, que compreendeu o realismo e o naturalismo, a gente vai ver que a produção literária desse período apresentou também uma série de constantes. Por exemplo, no que diz respeito ao gênero, uma preponderância do narrativo. A gente tinha uma preponderância do gênero narrativo. Tá? No que diz respeito ao tema, nós tínhamos um predomínio daquilo que era contemporâneo aos autores. No que diz respeito às formas de saber, nós temos uma pretensão à incorporação das novidades. O que seriam essas novidades? O positivismo, o darwinismo, o fisiologismo. Então, utilizava-se muito do que era novo, dessas ciências novas, dos descobrimentos atualizados daquela época, para trazer para a literatura. Então, essa relação com as formas de saber prestigiosas no século XIX se relacionavam com as pretensões do discurso realista naturalista de produzir um certo conhecimento sobre o real que supostamente estava sendo retratado. Tá? Supostamente. Beleza? Bom, de algum modo, os autores dessa escola, né, o realismo, o naturalismo, supunham estar não somente reproduzindo o real, mas também dando ao leitor um conhecimento sobre ele. E aí percebam que eu estou pontuando que é teórico e tal, porque hoje a gente tem esse conhecimento. Então, assim, eu estou usando de anacronismo, estou vendo o que eu sei hoje para comparar algo que aconteceu no passado. Mas, naquela época, eles não tinham, ou teoricamente, eu não vou afirmar que ao certo, eles não tinham essa ideia exata. Tá? Se hoje consideramos o substrato daquele conhecimento como datado, como derivado de uma certa ciência daquela época, em grande parte ultrapassada, com os seus pressupostos deterministas e mecanicistas, é sempre bom lembrar que naquela época não era esta visão. Acabei de explicar isso, olha que legal. Tá? Aquilo que hoje consideramos ultrapassado era, no século XIX, a ciência de ponta daquela época. Tá? No que diz respeito à escrita literária, a escola realista naturalista criou uma certa forma de escrever para apresentar um efeito de realidade, o que incluía, em outras coisas, procedimentos descritivos exaustivos, por isso a narração, tá? Que supostamente concretizariam a imitação do real, tá? Através de um inventário detalhado dos seus elementos componentes. Então, a gente consegue entender o porquê do gênero narrativo. Entretanto, a narrativa realista naturalista tinha por meta oferecer ao leitor mais do que uma experiência estética, ou seja, mais do que conseguir colocar o leitor dentro de uma sala, como se fizesse parte ali do livro, vamos colocar assim, pois supunha estar dando a este leitor também um conhecimento sobre a realidade. Tá? Esta suposição entrava em conflito com a própria ficcionalidade dos personagens, mas podia ser resolvida de forma ao menos parcialmente satisfatória com a observação de que os personagens específicos podiam não ser reais, mas o tipo humano e social que representavam era. Tá? O que eu quero dizer? Eu tinha um personagem que era fictício, mas ele estava sendo referenciado em uma pessoa real. Tá? Assim como as situações em que se encontravam no mundo ficcionais, as quais encontrariam correlatos, ou seja, referenciação no mundo real, ok? De alguma maneira, essa atitude dos escritores diante da realidade, esta ideia de representação ou imitação da realidade aparece em outros momentos posteriores do século XIX, estando presente, inclusive, no quadro das crenças ainda vigentes para os escritores do século XXI, o que quer dizer que muitos escritores ainda hoje utilizam
dessa forma de escrever, dessa forma de trazer o real para o ficcional. Não se trata de uma questão que envolve apenas escritores, já que os críticos, teóricos e historiadores da literatura participaram e participam intensamente dos debates sobre os limites da representação ou imitação da realidade pela arte. A gente viu também um pouco disso na aula passada. Desde Aristóteles, o fato da literatura não tratar necessariamente do que aconteceu no real também pode ser visto como algo positivo. Tá? Ela não trata necessariamente do que aconteceu no real. Vamos ver aqui. Aristóteles fala o seguinte: não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, é sim o de representar o que poderia acontecer. O que quer dizer? Que o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Para Aristóteles, o historiador diz as coisas que sucederam e o poeta as que poderiam suceder. A gente precisa prestar atenção aqui no verbo, tá? O historiador fala o que sucedeu e o poeta o que poderia suceder. Então a gente tem uma diferença no verbo, tá? Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois a poesia é principalmente pois a poesia se refere principalmente ao que é universal e a história ao que é particular. Tá? Então, é isso que Aristóteles fala, que a poesia é algo filosófico e faz referência ao universal, e a história é particular. Okay? Não é só na literatura que se fala do possível e do que não ocorreu efetivamente, pois deparamos em nosso cotidiano com uma série de formulações verbais que não se referem a coisas existentes. Proposições condicionais, promessas, explicitações de desejo, especulações sobre o futuro. Então, aqui a gente está vendo que nesse contexto, nossos desejos, nossos anseios, nossos planejamentos não necessariamente seriam algo real, não necessariamente seriam algo efetivo, não necessariamente seria algo que está acontecendo, poderia ser considerado algo ficcional. Tá? Essas formulações, como dissemos, enquadram-se em um contexto mais abrangente de discursos que não aspiram a referir-se ao que realmente é, mas ao que poderia ser. Então, a gente pode colocar que um desejo, uma vontade, estaria no campo poético e não no campo histórico. Tá? Vamos colocar assim, usando a palavra de Aristóteles, tá, gente? Na ficção literária, encontramos uma proposição de mundo constituída de tal modo que podemos habilitá-lo para nele projetar uma vivência possível. Desta nossa vivência pode resultar uma nova maneira de ser no mundo da realidade cotidiana. Se poderia argumentar que aquilo que nos campos objetivos ou científicos se acredita ser o real em um determinado momento histórico é uma construção erigida a partir de regras de objetividade fundamentadas em certo quadro de referências conceituais e históricas que direcionam o nosso olhar e definem nosso mundo de objetos. Então, assim, a mudança no paradigma da objetividade implicaria uma modificação em nosso mundo de objetos. Vamos entender isso aqui antes da gente continuar. Tá? A gente poderia, então, argumentar que o que é objetivo, o que é científico, aquilo que se crê ser real, isso é determinado por um momento histórico. É uma construção criada a partir de regras objetivas fundamentais. Tá? Quando a gente faz uma referenciação de um conceito, quando faz uma referenciação com conceitos reais e com conceitos históricos. Tá? Então, a gente tem a nossa visão a partir de alguma coisa dentro desse campo objetivo, dentro desse campo científico. Okay? Se a gente, então, mudar esse paradigma de uma visão objetiva, de uma visão científica, de uma visão histórica, dentro dessa perspectiva, isso vai acabar mudando também o nosso mundo de objetos. É o que, por exemplo, as pessoas, alguns historiadores e estudiosos, eles defendem que não se pode colocar a literatura dentro desses campos científicos históricos, porque a literatura seria algo subjetivo.
Então, se a gente muda essa visão, a gente vai ter que mudar também os objetos dentro disso. A gente vai entender um pouco melhor. O próprio preconceito, na visão de Hans-Georg Gadamer, a gente viu isso na aula passada, seria parte integrante da experiência humana. Ao situar-se no seio de tradições que o precedem e que formam e informam sua visão de mundo, o homem estaria inevitavelmente constrangido por estas tradições. Lembra do exemplo que eu dei do dinheiro em cima da mesa, tá? Assim, a própria estrutura de antecipação da experiência humana pela qual visamos ao futuro pagaria tributo ao passado. Lembra? O horizonte do presente não se constrói sem um passado. Lembra disso também. Daí a necessidade de rever, alterar e ressignificar este passado no presente. Eu acho que aqui a explicação da aula passada você precisa trazer para esse conceito aqui agora, ok? A definição de ficcional faz-se com frequência por oposição a um certo real. Quer se veja este real como algo estável, permanente, contínuo, quer seja ele concebido como uma construção variável, conforme o quadro de referências a partir do qual é elaborado. Então, é o que eu estava falando. Muitas vezes colocam-se os campos objetivos e científicos, historiográficos, acima do que é ficcional. Mas na literatura a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá? E entender que o horizonte do presente só se constrói com o passado. Por isso que a gente precisa revisitar o passado para construir o presente e projetar o futuro. Ok? As classificações de textos apontam para vários graus de realismo que podem ser atribuídos a estes textos, de acordo com as noções de real vigentes no contexto em que se processam as atribuições. Se acreditamos que a objetividade é construída, torna-se importante questionar permanentemente os fundamentos alegados desta construção. O grau de dependência em relação aos recursos do real afeta a maneira de... O grau de dependência, deixa eu ler de novo. O grau de dependência em relação aos recursos do real afeta a maneira de perceber e definir o âmbito da ficção. O mundo ficcional é criado e visto a partir dos limites chamado mundo real. Eu entendo o mundo ficcional a partir da minha visão de mundo real. Isso está querendo dizer. Um texto é considerado realista porque constrói um mundo que é, de alguma forma, visto como análogo a ou derivado do mundo real. Então, se eu tenho um texto realista, é porque ele me faz ver, eu entendo esse texto da mesma forma que eu enxergo o meu mundo real. É isso. A concepção de real normalmente aparece não como um construto, mas como se fosse uma evidência. Na esfera do senso comum cotidiano, os critérios socialmente herdados para a definição do real não são postos em questão, mas adotamos implicitamente sempre que se anunciam discursos que têm como pressupostos aqueles critérios. A objetividade na definição do real dá-se a partir do recurso a uma herança cultural que não é percebida como fruto de um quadro de referência profundamente enraizado, do qual se deriva uma imagem estabelecida do mundo real. Vamos entender isso aqui. A objetividade do real, a objetividade na definição do que é real, ela surge, ela é dada a partir de um recurso, a partir do recurso de uma herança cultural. E essa herança cultural, ela não é percebida como um fruto de um quadro de referência que está arraigado no que seria derivado de uma imagem estabelecida do mundo real. Não entendi. Ao ler um texto que eu enxergue como real, a minha objetividade, ela é tida a partir de uma herança cultural. Mas essa herança cultural
eu não faço associação, eu não faço uma referenciação do que eu tenho como estabelecido como real. Eu não faço essa associação, tá? Mas a gente percebeu aqui em cima que quando eu considero um texto real, é porque eu fiz algo, eu enxergo esse texto como algo real, porque faz parte do meu mundo. Então, eu busco essa minha herança cultural, mesmo que eu não faça uma referenciação ao que é estabelecido anteriormente como um real. Ok? Bom, a pretensa autonomia do mundo ficcional em relação ao real significa que não há reprodução idêntica, uma reduplicação deste mundo por aquele, nem um critério de validação do ficcional que exija uma correspondência necessária com o real. Isto não quer dizer, contudo, que não haja referência ao real. De novo, a pretensa autonomia do mundo ficcional, a autonomia do ficcional em relação ao real, significa que não há uma reprodução idêntica ao que se vê no mundo real. Nem um critério de validação do ficcional que exija uma correspondência necessária com o real. Então, eu posso criar algo no ficcional que não seja necessariamente, que não necessariamente exista no real. Esta referência é mais visível em certas espécies literárias, como o chamado romance histórico. Pessoas como George Washington, Napoleão, Getúlio Vargas aparecem como personagens no mundo ficcional e o público leitor estabelece, em geral, uma relação de identidade, ou não, entre a pessoa e o personagem. A mesma relação é estabelecida entre o mundo ficcional do romance histórico e o que se acredita ser o seu correspondente no mundo real. Significa também que o leitor usará critérios de validações vigentes no mundo real para julgar o estado de coisas no mundo ficcional. Conseguiram perceber aqui? Então, se eu tenho um texto falando de George Washington, se eu tenho um texto falando de Getúlio Vargas, um romance histórico, tá? Esses personagens, eles existiram no mundo real, mas eu estou colocando como eles inseridos no mundo ficcional. E aí, eu como leitor, a pessoa como leitor, vai estabelecer uma relação de identidade ou não entre o que é essa pessoa no real e o que é essa pessoa no personagem. E é essa relação entre ficcional e histórico, entre o mundo ficcional e o que é real, que quem faz é o leitor. Então, quer dizer que o leitor ele vai utilizar critérios de validações vigentes no seu mundo real, para julgar aquilo que acontece no ficcional. Ok? Quando dizemos que Riobaldo, por exemplo, que é um personagem ficcional, podemos pretender assegurar a autonomia dos estados de coisas vigentes no mundo de Grande Sertão Veredas. É um romance de Guimarães Rosa. Mas ainda que intuitivamente, podemos perceber que as crenças, desejos e ações desse personagem encontram correspondências, analogias, parentescos, ligações com outras crenças, desejos e ações de personagens reais ou de pessoas possíveis do mundo real. No entanto, Riobaldo pertence ao mundo ficcional, já que não existiu efetivamente essa pessoa no singular ou mundo real. E a gente pode perceber, gente, por exemplo, quando a gente está lendo algum texto e você fala, nossa, é igualzinho, parece a minha irmã, parece a minha tia, mas aquele personagem não existe no mundo real. Ele é um personagem ficcional, mas te faz lembrar alguém. Porque tem ali, você faz uma analogia, você vê parentescos, você vê ligações com crenças, com ideologias. Tá? Você pega o ficcional e você entende o ficcional a partir do que você tem no real. Você faz essa junção, ok? Bom, ao usar o par opositivo verdadeiro e falso, é frequente classificar como falsas as asserções sobre personagens do mundo ficcional, pois o senso comum estabelece que asserções verdadeiras são aquelas que encontram referentes extradiscursivos no mundo real. Contudo, com a literatura, se podem fazer afirmações verdadeiras ou falsas
referentes ao mundo ficcional. Por exemplo, Grande Sertão Veredas é uma narrativa em primeira pessoa, o que significa que o seu discurso assume um caráter acentuado de subjetividade e que, a partir das próprias afirmações de Riobaldo, podemos fazer afirmativas verdadeiras ou falsas do tipo: Riobaldo acredita que Riobaldo faria tal coisa. Ele pensava assim. Tá? O uso da primeira pessoa é um dos recursos usados no quadro da referência de nossa cultura para diferenciar o discurso subjetivo dos objetivos, que fazem uso da terceira pessoa. O objetivo faz uso da terceira pessoa. Né? Na literatura, podemos exemplificar com o realismo, no qual o uso da terceira pessoa pretendia corresponder a um efeito de retratar a realidade, efeito que não é fundamentalmente diferente do discurso histórico. Tá? Então, quando eu uso um texto na terceira pessoa, geralmente eu quero retratar a realidade ou trazer um discurso histórico. A gente percebe isso, inclusive, quando a gente vai fazer algum tipo de texto dissertativo. A gente não se coloca em primeira pessoa. Né? Talvez, pelo fato do uso da terceira pessoa não designar especificamente nada nem ninguém, como disse o linguista Emily Benveniste, o receptor capta a mensagem discursiva como se estando ausente o emissor. E esta mensagem fosse um conteúdo não marcado pela pessoalidade de quem o investiu de forma. Mas essa pessoalidade só está ausente no efeito gerado pelo como se fosse. Aí a terceira pessoa pode representar aquele que está ausente, conforme a visão dos gramáticos árabes. Ou, na nossa visão, podemos significar aquele que deseja, através do uso desse discurso linguístico, disfarçar a sua presença inevitável como sujeito efetivo do discurso. Explicando isso aqui mais facilmente. Quando nós estamos preparando uma redação, a gente vai trazer o nosso ponto de vista, sem dizer eu acho que, eu acredito que, eu penso que. A gente vai utilizar outros termos, outros conectivos como torna-se necessário, a gente vai retirar o sujeito. A gente vai falar, evidencia-se que, é possível perceber que a gente tira o sujeito e coloca ali um sujeito inexistente, de repente, né? Ou traz para a terceira pessoa do singular, ou a gente, dependendo do tipo de texto que você vai escrever, você usaria a primeira pessoa do plural, né? Devemos, como sociedade, porque aí você se inclui, mas você não diz que é você que quer que faça alguma coisa. Então, é isso que está querendo ser dito aqui nesse parágrafo. Okay? Se aceitarmos a definição de que o conteúdo de uma obra realista deve possuir um correlato no chamado mundo real, teremos também uma série de problemas teóricos para definir o que é este mundo real e o que nele efetivamente existe. Por exemplo, em algumas religiões, o diabo é um elemento real, mas para outras pessoas que não fazem parte de uma certa religião ou de uma certa crença, o diabo não existe. E aí, o que seria, então, real e não real? Para umas pessoas, o diabo seria real e para outras, não. Então, a gente poderia dizer que, se a crença no diabo existe numa cultura em que o homem humano vive, então o diabo existe nessa cultura como referente. Inclusive para os que não partilham dessa crença, mas sabem a que ela se refere. Por exemplo, existem pessoas que não acreditam no diabo, mas sabem que em determinadas religiões o diabo existe. Enfim. Então, para essas pessoas, de uma maneira análoga, de colocar assim, vão entender quando se falar de diabo. A gente pode estender o raciocínio para outras expressões. Por exemplo, a terceira margem do rio. Lembra do título lá do romance de Guimarães Rosa? Né? O título de uma das narrativas de Primeiras Histórias. Né?
Então, quando ele fala a expressão cuja compreensão também só se dá a partir do referencial existente dos rios, ou seja, o rio só tem duas margens. Tá? A impossibilidade de uma terceira margem e, portanto, a abertura para um sentido simbólico desta terceira margem. Dá-se a partir do contraste que o leitor pode fazer com as duas margens reais. Então, a terceira margem seria algo imaginário. Até a produção de textos que apresentam relacionar-se menos com o mundo real terá, inevitavelmente, as marcas de um realismo que, se não segue as práticas da escrita do século XIX, não pode evitar referir-se de alguma maneira ao mundo de onde surgiu, o mundo humano e habitado por sentidos criados pelo homem. A gente pode pensar, por exemplo, tem um livro chamado Diário de Zilgman, não lembro direito, Zilgman, que é um mundo ficcional, mas ele traz concepções do mundo real, que fala sobre a falta d'água no mundo. Tá? E ele está num planeta ficcional e etc. Mas ele não é o mundo real, ele não está no mundo real, mas ele te faz entender o que acontece no mundo real, tá? Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco extensa, uma aula com um conteúdo um pouco mais denso. Eu espero que tenha ficado claro. Por favor, compartilhem, curtam, comentem, tirem dúvidas se eu puder ajudar também. A gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, fique com Deus e tchau!